Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Bom, continuando a nossa reflexão, eu quero agora concluir a ordem espiritual das teofanias e a ordem espiritual e a ordem da primogenitura. Vocês vão entender aqui claramente comigo. Então, nós falamos no primeiro vídeo que na ordem espiritual do corpo palavra, você tem o princípio da criação de Deus foi quem? O Logos. O Logos foi o primeiro. O Verbo. E aí nós explicamos no primeiro vídeo que aquele Logos, aquele halo de luz, aquela pequena luz branca, tomou uma forma humana. Isso foi o princípio da criação de Deus. Ele foi gerado, saiu de Deus. No primeiro vídeo nós explicamos isto claramente. O segundo na ordem espiritual foi Adão. Ele foi o segundo a ser gerado na ordem espiritual das teofanias. E o terceiro, nós. Depois, as outras teofanias foram geradas por Deus. Então você tem, na ordem espiritual, o Logos é o primeiro, Adão, o segundo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tem a imagem e semelhança do Logos, e nós, o terceiro, na ordem. Agora vamos para a ordem física. Nós falamos sobre isto também. Colocamos alguns exemplos, mas na ordem física você vai entender claramente como foi. Então veja o próximo vídeo que você vai entender. E agora na ordem da primogenitura, o que nós temos? A ordem física da primogenitura. Já que nós estamos falando dos primogênitos, vamos entender isto aqui, a ordem física da primogenitura. Primeiro, na ordem física, Deus criou quem? Deus formou quem? Adão. Depois, Cristo. Depois, o terceiro é a igreja dos primogênitos. Eu vou ilustrar isso aqui com fotos. Então veja, observe comigo aqui. Ó. Você vai entender claramente isso aqui. Ó. Veja juntamente comigo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Na ordem física, o primeiro é quem? Adão. Ele é o primeiro primogênito na ordem física. Na ordem espiritual, o primogênito é quem? O Logos, Cristo, o Verbo. Mas na ordem física, o primeiro é Adão, que foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Olha só, o último Adão é quem? Cristo. Porque eu falei dos dois homens que foram formados no físico sem pecado, só foi Adão e Cristo. Adão pecou, mas Cristo nunca pecou. Mas o primeiro não é o primeiro, mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O segundo homem, olha, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Agora vejam. O primeiro primogênito na ordem física foi quem? Adão.
Na ordem espiritual, o primeiro foi quem? Cristo. Mas na ordem física do corpo de carne foi quem? Adão. Ele tinha todas as primazia, toda a primazia, todas as prerrogativas, tudo. Ele tinha vida eterna. Ele dominava sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. Ele colocou o nome nos animais. Ele estava no lugar de delícias. Ele iria chamar cada um de nós à existência. Adão, o primeiro. Mas como nós explicamos que quando o primeiro filho que nascia, ele era rebelde, se rebelava contra o pai e praticava infidelidades e praticava algumas coisas que era indigna, ele perdia o direito de primogenitura. Isto nós vimos em Rúben. Rúben perdeu seu direito de primogenitura porque ele se deitou com a concubina de seu pai. Então, se ele praticava infidelidade, praticava atos repugnantes, ele perdia este direito de primogenitura. O que foi que Adão, o primeiro homem, fez? Ele nos legou o quê? O pecado. Ele foi infiel a Deus, ele não permaneceu fiel a Deus. Então ele acabou caindo. Ele acabou nos expulsando do lugar de delícias. Ele trouxe a morte. Quando ele trouxe a morte, então Deus disse: eu vou providenciar o segundo e o último Adão. Esse sim, sem pecado, saindo das partes íntimas de uma mulher, ele será o meu primogênito. O que é que acontece? Esse primogênito agora, o segundo Adão, que veio trazer vida, veio nos gerar pela palavra aquilo que Adão não fez, porque o homem, nós iríamos ser gerados, surgir do pó da terra pelo poder da palavra falada através do primeiro Adão, mas o primeiro Adão caiu, então o segundo Adão vem para nos gerar pela palavra. Só que o segundo Adão, Cristo, morre. E ao morrer, alguém terá que substituir o lugar dele na terra. Eu digo, substituir em carne. Alguém vai ter que ficar no lugar dele. Veja que Deus vai completar a obra através de um primogênito agora, porque Cristo morreu, o segundo Adão. Mas a vida que estava nele desceu sobre a igreja, e agora nós temos o primogênito de Deus na terra. Quem é? No físico? Olha só, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos justos aperfeiçoado, a Igreja dos Primogênitos. Eu pus aqui uma foto minha só para ilustrar que faço parte desta Igreja dos Primogênitos. Então, entenda só como é que é. O primeiro primogênito na ordem física, que na ordem espiritual é Cristo, depois Adão, depois nós. Mas na ordem física é Adão, depois Cristo, depois nós. O primeiro falhou, Deus disse: eu vou substituir você agora pelo segundo. Vem o segundo Adão, faz tudo certinho, cumpre os requisitos de Deus, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi fiel em tudo. Aprendeu a ser fiel em tudo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas aí ele morre. Ele sai de cena. Então entra outro agora em cena.
com a mesma vida que Cristo tinha, com o mesmo espírito que Cristo tinha, que Jesus tinha. Agora entra a igreja dos primogênitos, é ela que está completando a obra de Deus na terra. Olha, isto é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso e tremendo. Isto eu estou colocando na ordem física da primogenitura. Não confunda com o espiritual. Isto é na ordem física. Então hoje, esta noiva é a igreja dos primogênitos. É ela quem completa a obra de Cristo na terra através de quem? Do Espírito Santo. Como isto é tremendo e maravilhoso. Eu espero que você seja alimentado por isto e que você se regozije com isto. Hoje nós fazemos parte desta noiva que vai completar a obra na terra. Fiel a Deus em tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Que Deus vos abençoe. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.